Saúdo os caros irmãos da Pastoral da Música, músicos, cantores, pessoas que estão fazendo um esforço para aprender, para se aprimorar, para dizer sim a Deus nesse ministério tão bonito e tão importante. Eu gostaria, de estar me reunindo com vocês, já cheguei a fazer isso durante a pandemia algumas vezes, mas eu permito, que um processo formativo esteja acontecendo com vocês que é muito necessário. Eu gostaria de dirigir essa palavra a vocês agradecendo, por todo o esforço que muitos de vocês têm feito para que o nosso povo tenha esse alimento espiritual que é a música sacra, a música litúrgica. E vocês têm feito um esforço muito grande, em todo esse período das multiplicações das celebrações da pandemia. A nossa paróquia foi uma paróquia que seguiu isso à risca, de oferecer às pessoas mais oportunidades para que elas se reunissem, estivessem presentes nas missas e celebrações. E até hoje, desde que nós reabrimos as comunidades, eu acho que apenas uma celebração não conseguiu ter músicos, mas todas as outras, com esforço, com o pessoal às vezes servindo em 3 missas e celebrações seguidas, aconteceu. Então agradeço imensamente a todos que foram se esforçando para que as pessoas tivessem a alegria da música. E eu gostaria, meus caros, de situar a nossa paróquia num outro momento, Nós vivemos um momento de cansaço, de exaustão, de tristeza, de dificuldades, de problemas. Mas fomos tentando e estamos tentando lutar. E eu gostaria de inaugurar com vocês um período em que a gente se concentrasse, creio que em duas coisas. Numa vivência espiritual nossa, pessoal, em que cada um se proponha um caminho de crescimento de fé, em saber melhor a própria fé, para viver melhor esta fé e, consequentemente, cantar melhor esta fé. Com mais gosto que a gente vai servir na música, se aquilo que a gente canta, que foi composto por autores inspirados, tiver ressonância em nós. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês era essa dimensão da conversão pessoal, da vida de fé pessoal, que faz muita diferença para quem se coloca em servir a Deus. Isso eu me incluo no meio também, Não faço parte daqueles que são responsáveis pelo canto, mas eu tenho uma outra responsabilidade, que é a condução geral da celebração, da própria paróquia, da homilia. Então, um primeiro ponto é esse. Vamos nos preocupar com a nossa fé, com o que nós estamos nos alimentando, se isso corresponde de fato à vontade de Deus, se isso corresponde de fato à doutrina da Igreja, que é também importante. E, em segundo lugar, eu gostaria que a gente espiritualizasse mais as nossas celebrações, sempre tendo em vista que ela é um encontro de Deus com o seu povo. E pelos nossos lábios, pelas nossas mãos, no sentido dos instrumentos, pelo nosso estar ali, Deus também se faz presente. Eu recebi um áudio de uma pessoa querida que dizia, de um outro lugar, não é daqui, que ela ficou muito feliz porque ela ouviu cantos numa determinada comunidade que ela conseguia cantar, E esse canto era um canto muito conhecido do nosso Brasil. Eu percebo, meus caros, que nós estamos vivendo um momento em que as pessoas não têm folheto e não têm alento, Às vezes a gente canta, mas o povo não acompanha. E as razões pelas quais isso acontece nós já discutimos no grupo algumas vezes. Então eu gostaria de pedir, especialmente nesse momento em que a gente não tem folheto, que em primeiro lugar a gente preparasse bem as missas. Eu sei que isso demanda muito esforço da parte de alguns, pode demandar até alguma ansiedade, mas eu tentaria pedir que a gente tentasse fazer as escalas talvez mensalmente, para que eu, 15 dias antes, para aqueles que não assumem toda semana,
eu já tivesse consciência, né, do que eu vou cantar, do que eu estarei rezando e antecipasse esses ensaios, multiplicasse esses ensaios para que a gente entregasse ao nosso povo uma qualidade muito boa daquilo que a gente vai fazer, tecnicamente falando. Então, é uma ideia. Eu sei que algumas comunidades já trabalham com escala mensal, mas seria talvez legal se todas tivessem essa dinâmica. Também uma outra coisa que eu pediria é que a gente fizesse um esforço de rezar antes da celebração começar. Alguns fazem isso até com o povo, né? Um pouquinho antes, ali, rezam, né, numa intenção, rezam para se preparar para a celebração. Eu vou fazer isso também com os que estão ali ministros, alguns ali mais próximos. Não dá para fazer com todo mundo ainda nesse tempo da pandemia, mas até eu percebo que a gente precisa situar mais, né? Especialmente eu, que celebro 5 missas por domingo, às vezes 6. Então, um segundo ponto é esse, né? A gente rezar antes, depois que acabar a missa, às vezes não sair correndo para guardar tudo, para ir embora, para tal, mas talvez depois da celebração, depois que se cantar o último canto, também a gente agradecer a Deus, né, de forma espontânea, por essa missa que foi rezada, né, por essa celebração que foi rezada. Isso talvez seja importante para a gente também não ficar apenas cantando, mas viver uma fé bonita e dar um sentido espiritual a isso, né? E por fim, meus caros, eu penso que estamos vivendo um momento que as pessoas precisam de sentimento, precisam de pôr o sentimento para fora, de receber sentimento. Receber sentimento é mais fácil, mas às vezes pôr é mais difícil. E então eu penso, quando vierem cantos muito desconhecidos, que vocês perceberem que vai ser muito difícil as pessoas pegarem, ou passarem algumas vezes antes, dependendo, não dá para fazer isso com a missa inteira, mas passar um pelo menos, que seja o menos conhecido, ou substituir por cantos mais populares. O que é mais popular e o que é menos popular é um mistério e cada comunidade tem os seus, né? Então, alguns gestos e ações que eu gostaria de empreender com vocês. Partilhava com o Fernando que eu tive alguns problemas nesses tempos, em que eu fiquei muito preocupado, né? Quando dá alguma coisa errada na celebração, eu até tento não me preocupar com aquilo, para não me afetar. Mas quando dá algum problema, a gente fica. Então a minha intenção é também conseguir ficar mais à vontade nas missas e rezar melhor. Tanto rezar na minha oração pessoal, quanto na condução da celebração, que é, segundo alguns textos dizem, uma arte, algo feito com muito esforço. Então eu desejo que cada encontro dos fiéis com Deus naquela semana seja inesquecível, seja abençoado, seja feliz e seja maravilhoso. Então eu peço que a gente se lute, né, nesse sentido para fazer esse espírito em cada missa, em cada celebração, preparando bem os cantos, preparando bem a homilia, preparando bem os avisos, preparando bem a limpeza, preparando bem os cuidados com os objetos, preparando bem o som, preparando bem tudo e nos preparando especialmente para viver aquele momento de graça, pelos sacramentos, pela vida, pela caridade, pelo estudo. Eu desejo que vocês tenham um momento precioso de se reinventar enquanto músicos cristãos, de se reinventar enquanto ministros da música, e que Deus possa abençoar cada um no seu servir, na sua disponibilidade, na sua alegria em estar diante de Deus. Peço que vocês rezem pela minha pessoa, pelos que estão aí conduzindo a paróquia nas coordenações, nos serviços, em cada situação, para que a gente consiga levar a nossa paróquia a um outro patamar, um patamar de alegria, um patamar de esperança, um patamar de graça de Deus, um patamar de bênção. Então eu agradeço cada um de vocês e peço que Deus esteja com todos e vos anime cada vez mais. Um grande abraço.